Olá, boa noite. Está começando mais uma edição do Jornal da Difusora. Vamos aos destaques de hoje. Catamarã apresenta problema mecânico e a embarcação fica parada no mar por quase 4 horas. Aqui na capital, Polícia Civil investiga caso de homem encontrado morto em área alagada na Vila Embratel. FUNAI identifica autores de emboscada que causou morte de indígena no interior do estado. Sampaio Correia anuncia novas contratações para 2020. Equipe oficial deve ser apresentada próximo mês. E ainda a reportagem conta a história da emissora mais antiga do Maranhão, que completa 56 anos amanhã. O Jornal da Difusora já está no ar. Uma embarcação com 70 passageiros ficou à deriva hoje à tarde após ter saído aqui da capital. A sensação era de alívio no momento que o catamarã que faria o trajeto até o município de Alcântara atracou em São Luís. Em menos da metade do caminho, a embarcação ficou à deriva e precisou ser rebocada. O motor deu problema, ficamos nos banzeiros aí, depois muito passei o rebocador, agora que ele está chegando aqui, não sei nem o que vão fazer com a gente. O negócio não foi fácil não, viu? A embarcação saiu aqui do cais por volta de 1 da tarde e só 4 horas depois é que conseguiu ser resgatada por um outro catamarã que estava fazendo a viagem de volta de Alcântara aqui para São Luís. A suspeita é de falha mecânica, mas isso não foi confirmado oficialmente. Alguns passageiros resolveram fazer a viagem, concluir, só que em outra embarcação. Para quem teria a primeira experiência e veio de outro estado para conhecer a cidade histórica de Alcântara, não vai levar uma experiência muito boa. Primeira e última. Como é que foi a experiência? Péssima. Pior impossível. Parou, quebrou lá, ficou no mar lá, a gente ficou muitas horas. A experiência então não foi boa, né? Eu passei hoje, infelizmente não deu para fazer, né? Mas tem a próxima, ainda vou tentar ir lá de novo. Ninguém da tripulação quis gravar entrevista. Cerca de 70 passageiros estavam na embarcação. Segundo a Capitania dos Portos, que já realizou a primeira vistoria, a quantidade de passageiros estava dentro do permitido e o catamarã estava legalizado. Um procedimento administrativo já foi aberto para apurar as causas do incidente. Prematuro a gente afirmar qualquer coisa agora, então a gente vai fazer a perícia, aliás já até iniciamos essa perícia na embarcação e após essa perícia que a gente vai definir. Pode ter sido problema no motor, como outros problemas, perda de leme, mas tudo isso aí a gente vai estar verificando o que realmente levou a esse fato. E a polícia investiga o assassinato de um homem que teve o corpo encontrado em uma cova rasa aqui na capital. O corpo de Eli Carlos Fonseca Moura Júnior foi localizado em um terreno baldio numa área alagada na região da Vila Embratel. O homem, que já tinha passagens pela polícia, foi assassinado com vários golpes de faca e facão. A gente ainda está aguardando o exame cadavérico, do IML, para comprovar realmente a causa da morte, mas aparentemente ele tenha sido atingido por golpes de faca, golpes de facão, até outros instrumentos contundentes também a gente não descarta. A polícia já tem o nome do possível autor desse crime. Ele foi identificado como Edric Melo Oliveira, mas ele sofreu uma tentativa de homicídio logo após o achado de cadáver. Edric Oliveira segue internado em um hospital da capital em estado grave. Com a morte da vítima e diante do estado de saúde do suspeito, a Superintendência de Homicídios e Proteção à Pessoa ainda não tem como precisar o que motivou o crime que resultou na morte de Eli Moura Júnior. A gente está esperando realmente e torcendo para que ele sobreviva, para que a gente possa apurar de forma mais aprofundada todas essas circunstâncias desses dois crimes, que é um homicídio consumado e uma tentativa de homicídio. E o Ministério Público Federal aguarda o resultado das investigações do assassinato do líder indígena na reserva Araribóia. A recomendação feita pelo Ministério Público Federal pede que a FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, Polícia Federal e Corpo de Bombeiros sejam condenados a implementarem um projeto de vigilância e fiscalização permanente na área da reserva indígena Araribóia, acerca do incêndio na reserva que aconteceu após a morte do líder indígena Paulo Paulino Guajajara. A FUNAI recebeu essa determinação ontem do Ministério Público Federal e nós já estamos em diálogo com a FUNAI Brasília para se fazer em campo, para fazer uma atuação na terra indígena Araribóia, observando tanto as questões de desmatamento quanto as questões do fogo, A questão do fogo, a atuação junto com as brigadas da terra indígena Araribóia, que é composta por indígenas, e a atuação em relação à questão do desmatamento, a atuação com os órgãos parceiros,
tanto com a Polícia Federal, né, que a gente está em diálogo, e também, possivelmente, com o Batalhão de Polícia Ambiental do Estado do Maranhão, ao qual a gente vai solicitar através do decreto do FT Vidas, que foi editado no início dessa semana. Além disso, já foram identificados os autores da emboscada que terminou com as mortes do índio Paulo Paulino Guajajara e do madeireiro Márcio Greike Moreira Pereira, no dia 1º de novembro. Segundo a FUNAI, os nomes ainda não foram divulgados e a investigação segue em sigilo. Na emboscada, Laércio Guajajara também foi ferido a tiros e pelo menos 3 lideranças indígenas foram retiradas do local com seus familiares e seguem sob proteção policial. O Laércio, com outros 2 guardiões, eles foram retirados, né, através do Programa Estadual de Defensor de Direitos Humanos. Nós estamos fora da aldeia, com o Olímpio Guajajara e com outro indígena também, estão fora da aldeia, né, estão recebendo proteção nesse momento, né, e nesse momento também está havendo paralelamente está ocorrendo também as investigações por conta dessa morte, né, juntamente com a Polícia Federal. As 3 tribos que compõem a terra indígena Araribóia fazem parte de um grupo chamado Guardiões da Floresta, que é formado com o intuito de proteger a natureza, onde evitam invasões de madeireiros e incêndios na terra indígena. E daqui a pouco o evento na capital discute venda direta das usinas de etanol para postos aqui do estado. E na região dos Cocais aumenta a procura por passagens com a proximidade do fim do ano. Revendedores de postos de combustíveis se reuniram hoje em São Luís para discutir as mudanças no setor provocadas pela reforma trabalhista. A Elaine abastece o carro toda semana. É uma estratégia para conseguir controlar melhor o orçamento destinado ao transporte. A cada ida ao posto, a supervisora se surpreende com os preços. A gente fica na dúvida, né? Porque um dia a gasolina está um valor, no outro dia outro. Muita gente não se planeja. Por exemplo, eu boto um valor na semana e quando altera esse valor eu já tenho que tirar de outro gasto para colocar, né? Para colocar na gasolina. O Ivan também se vira para conseguir ajustar o gasto com combustível ao orçamento. A gente tenta, de qualquer forma a gente vai ter que tenta enquadrar no orçamento, né? Não dá para a gente fugir muito da realidade, porque a realidade hoje é essa. Hoje o combustível está um valor, amanhã a gente não sabe que pode ter alteração. É o jeito a gente acaba tenta encaixar no nosso orçamento. Não dá para fazer muita coisa diferente, não. Os questionamentos dos clientes, além das reformas trabalhista e tributária e até a administração de lojas de conveniência foram alguns dos temas discutidos hoje, no 2º workshop de revendedores de combustíveis do Maranhão. É um evento onde a gente reúne a revenda do Estado para que a gente possa interagir, se atualizar, botar os temas relevantes do momento para discussão. E assim, um momento de interação, de network, vamos ter várias palestras. Trouxemos palestrantes de renome nacional, como Jorge Vidor, perspectivas econômicas. A gente vai ter sobre loja de conveniência, atendimento. Entre as palestras, os revendedores de combustíveis também participaram desta feira de exposição. Aqui foram reunidos todos os tipos de fornecedores dos postos. Cada um fala um pouquinho da sua atuação no setor, abre espaço para os revendedores tirarem dúvidas, enfim. Temos aqui uma área de estandes de fornecedores, distribuidoras, prestadores de serviço. É um momento de atualização, de interação da revenda. Esse é o nosso objetivo. Olha, com a proximidade das festas de fim de ano, já tem muita gente planejando viagens para esse período. Com a chegada do fim de ano, é grande movimento nas rodoviárias. Isso porque o período coincide também com as férias escolares. A professora Maria Auxiliadora aproveitou a folga para visitar os parentes em Caxias. Teria umas férias para dezembro, mas antecipei e vim passear na minha cidade. A alta temporada de viagens é esperada ansiosamente também pelas agências especializadas em pacotes, que vê as suas vendas aumentarem neste período que a demanda está intensa. Aumentou bastante, principalmente agora para final de ano, né? Período de férias, que as crianças estão querendo aí viajar muito e os pais estão fazendo muita busca, né? Fazendo orçamentos, pacotes nacionais e internacionais. Está bem tenso, está bem uma procura bem grande.
E nestas horas, vale tudo para conquistar o cliente. A gente trabalha com sorteio de brindes, sorteio de passagem, faz promoção no Instagram. A gente faz todo um atrativo para poder atrair os nossos clientes, para facilitar a vida deles, para que eles possam estar viajando com a gente novamente. Os pedidos mais frequentes não poderia ser outro, o litoral. Jeri, Camocim, Fortaleza, Porto de Galinhas e outros. Os pontos que a gente mais viaja, Porto de Galinha é top, né? Carro-chefe. Natal, Jericoacoara e Camocim. São os mais procurados para que os clientes procuram para viajar. Tudo em busca de sol, areia e tranquilidade. Fugir da rotina e aproveitar as férias como todo mundo planeja. E daqui a pouco o Sampaio Corrêa anuncia novas contratações para 2020. A gente volta já. A diretoria do Sampaio Corrêa apresentou um balanço sobre o trabalho em 2019 e já anunciou a equipe e as metas para a próxima temporada. O ano que o presidente do Sampaio Corrêa caracterizou como desafiador, depois de perder o Maranhense e, consequentemente, o acesso à Copa do Nordeste em 2020. Em coletiva de imprensa, ele confirmou a formação da equipe que deve disputar a próxima temporada. Consciência que é importante para a gente montar um time forte, o objetivo é ser campeão maranhense e nós vamos fazer tudo para ser campeão maranhense, porque você sendo campeão maranhense, não precisa dizer, um campeonato deficitário, um campeonato que não vale nada a não ser o resultado, te dá uma vaga na Copa do Brasil e na Copa do Nordeste, então tudo. Ferreira e Esquerdinha são alguns dos nomes que não vão disputar pelo Sampaio no ano que vem, com exceção do Ferreira, que deve voltar para o Brasileiro. Confirmados estão os goleiros Andrei e Moisés, os laterais Everton, Ian e João Vitor, os zagueiros Paulo Sérgio, Lucão e o Thiago, os volantes Ricardo Capanema, Eloir e Ramon, os meias Neto e Wesley, que veio do exterior, e os atacantes Matheus Lima, Gustavo Ramos, Israel Júnior, Luan, Chaveirinho, Ulisses e Matheus. Outras 5 contratações ainda devem ser feitas até o início da temporada, de mais um goleiro, um zagueiro, um volante e mais 2 meias. Para 2020, o Sampaio Corrêa já tem 2 compromissos confirmados, o Campeonato Maranhense e a Série B do Campeonato Brasileiro, e ainda aguarda a confirmação do ranking da Copa do Brasil, que deve sair no final do ano. A reapresentação oficial da equipe para a temporada 2020 deve acontecer no dia 2 de dezembro. A comissão técnica já havia sido confirmada e deve permanecer a mesma. Durante a entrevista, o presidente Sérgio Frota voltou a falar da situação financeira do clube. Nós vamos disputar um campeonato que eu tenho que me apresentar em dezembro, dia 2 de dezembro, o Sampaio se representa, por bem ou por mal, e nós vamos ter dezembro, janeiro, fevereiro e março pagando para jogar. Talvez seja dos poucos estados onde não se tem apoio nem para logística. E os 8 clubes que vão disputar o Campeonato Maranhense têm que se preparar para o prejuízo. E a TV Difusora completa amanhã 56 anos. É a emissora mais antiga do Maranhão. 1963, os Beatles, maior banda de rock do mundo, lançavam seu primeiro LP. No mesmo ano, no Maranhão, estreava a programação da TV mais antiga do estado. Senhores telespectadores, a TV Difusora Canal 4 inicia suas atividades a partir desse instante. Os grandes repórteres, grandes apresentadores que surgiram no Maranhão, que estão aí até hoje, que a maioria absoluta começou aqui na TV Difusora. A programação foi ao ar no dia 9 de novembro daquele ano e desde então a popularidade e o entretenimento com o público passou a ser a marca da primeira emissora do Maranhão. Realmente, a gente trilhou uma caminhada, a produção toca aqui, a gente trilhou uma caminhada muito linda. Nos anos 2000, o Algo Mais, que ainda faltava na emissora, trouxe mais atratividade, conseguiu reunir o público num programa de auditório apresentado pela Paulinha Lobão. Naquela época, quase 20 anos atrás, a TV já caminhava para um formato diferente. Um apresentador tem que entender que a emissora segue, a gente passa, mas a emissora ela fica. Então, tem que respeitar a difusora, tem que respeitar essa história. Primeira programação que a gente tem essa liberdade de colocar os programas que tenha tudo a ver com a nossa gente.
E é assim até hoje. O contato com o público foi virando rotina. Nas ruas, o jeito irreverente e brincalhão de um dos apresentadores mais antigos é marca registrada de um dos programas mais tradicionais da casa. Divulgar a verdade para todos da comunidade nossa, né? Isso é muito importante para a gente. É uma emissora querida, é uma emissora que todo mundo gosta. Eu sou muito a difusora, eu uso muito a difusora, fico 24 horas no ar. O Bandeira 2 há 20 anos é comandado pelo apresentador e radialista Silvan Alves. As pessoas elas acabam se sentindo, isso dá para se ver com o contato que a gente tem com as pessoas na rua, como se elas tivessem família, entendeu? É como se a gente pudesse participar do dia a dia da casa de cada uma dessas pessoas. Muito embora muitas dessas pessoas você nunca tenha ido na casa, nunca tenha falado. Quem viver, verá a TV Difusora Canal 4 funcionar. Esse foi o primeiro slogan da emissora e 56 anos depois se viu mesmo muita coisa por aqui. Desde o primeiro programa de auditório que foi exibido ainda na inauguração, das grandes coberturas e dos nomes que passaram pela emissora, tudo isso contribuiu para a evolução da TV Difusora. Com o passar do tempo, surgiram novos apresentadores, novos programas e sempre com compromisso com a notícia. São mais de 5 horas de conteúdo local diariamente que vão desde o entretenimento ao jornalismo. A grade da emissora começa bem cedinho, às 6 da manhã, com o Silvan Alves no Bandeira 2. Em seguida tem o Bom Dia Maranhão com Adalberto Mello, às 7 horas. A programação segue com o entretenimento de Iago Brandão e Jéssica Lima no Tudo de Bom. E a hora do almoço fica no comando da irreverente Kate Almeida com o Hora D. No final do dia, com um resumo de tudo que é notícia, o Jornal da Difusora vai ao ar com a apresentação de Cristiane Moraes. E durante todos os dias da semana, as equipes das ruas trazem a notícia de vários pontos do estado. Como seria a minha vida fora da TV Difusora? Porque dizem que a empresa não tem coração, mas a gente tem coração, a gente passa a amar assim, o local, até o prédio, os equipamentos, as pessoas, os colegas. É uma história já bem longa, né? É um privilégio você buscar a qualidade nessas duas áreas, jornalismo e entretenimento, sempre privilegiando o nosso estado do Maranhão. O jornalismo com seriedade que conta histórias de gente de fora e de dentro da casa. Quando sumiu a neta do meu padrinho Aline, e aqui o Sistema Difusora de Comunicação fez um trabalho belíssimo, um trabalho muito lindo e ajudou muito essa família. Os 56 anos da emissora marcam uma trajetória que ao longo do tempo também acompanhou a tecnologia, nos equipamentos e na forma de fazer jornalismo. Nas redes sociais, a emissora tem milhares de seguidores e agrega o conteúdo dos telejornais à participação popular. Uma união que vem dando certo e que tem virado até meme na internet. Hoje a rede social é tudo. E a TV Difusora é a grande fábrica de memes. A gente tem muitos memes aqui pela TV Difusora. Tem a Socorro Feirante. Ela tinha inveja que eu comia o galeto, ela tinha inveja que eu comia o ovo. Eu dava R$5 para ela comer ovo. Quem? Essa Miriam Souza da Conceição. Bem, ó, filma ela em nome de Jesus. Então a gente produz conteúdos exclusivos para o Facebook, Instagram. Hoje a TV Difusora no canal no YouTube tem 80 mil inscritos. Então isso é muito bom e a gente está trabalhando isso para trazer mais o público jovem para assistir a nossa programação. Parabéns a todos que fizeram e fazem a TV Difusora e a gente encerra com imagens ao vivo da Avenida dos Portugueses aqui na capital. Muito obrigado pela sua audiência, pela companhia, uma ótima noite e um bom fim de semana.